O processo de independência dos Estados Unidos começa bem antes, durante a época da colonização daquele território no século XVII. A Inglaterra foi responsável pela colonização e manteve os Estados Unidos formados por 13 colônias, que foram divididas e colonizadas de duas formas. As colônias do norte, colonizadas por protestantes europeus fugitivos de perseguições religiosas, que foi chamada também de Nova Inglaterra, e era uma colônia de povoamento, com mão de obra livre, economia baseada no comércio, pequenas propriedades e produção para o mercado interno. E também as colônias do sul, colonizadas apenas por ingleses e deveriam seguir o pacto colonial. Era uma colônia de exploração. Latifúndio, mão de obra escrava, produção, exportação e monocultura. A Guerra dos Sete Anos foi uma série de conflitos internacionais que ocorreram entre 1756 e 1763, durante o reinado de Luís XV, entre a França, a monarquia de Habsburgo e seus, de um lado, e a Inglaterra, Portugal, o Reino da Prússia e o Reino de Hanover, de outro. A fase norte-americana foi denominada Guerra Franco-Indígena, ou Guerra Francesa Indígena, e participaram a Inglaterra e suas colônias norte-americanas contra a França e seus aliados algonquinos. A fase asiática iniciou o domínio britânico nas Índias. A Guerra dos Sete Anos foi o primeiro conflito a ter caráter mundial, e o seu resultado é muitas vezes apontado como o ponto fulcral que deu origem à inauguração da Era Moderna. A guerra foi precedida por uma reformulação do sistema de alianças entre as principais potências europeias. A chamada Revolução Diplomática de 1756 e caracterizou-se pelas sucessivas derrotas francesas na Alemanha, no Canadá, queda de Quebec e Montreal, e na Índia. O conflito terminou com a vitória da Inglaterra e seus aliados. Mesmo a Inglaterra ganhando, tiveram muitas despesas, fazendo para conseguirem se estabilizar, criaram taxas, desta vez, sobre todas as colônias, já que antes eram cobrados apenas das colônias do sul. Estes impostos eram a Lei do Selo, a Lei do Chá e a Lei do Açúcar. Revoltados, os colonos realizaram o The Boston Tea Party, que foi a invasão ao porto de Boston, onde eles tomam os navios de chá ingleses e jogam toda a carga no mar. Os ingleses tomam medidas mais rígidas, como por exemplo o fechamento do porto de Boston, chamados pelos colonos de leis intoleráveis. Em 1774, os colonos fizeram um congresso, o primeiro Congresso da Filadélfia, o famoso No Taxation Without Representation, em resposta ao que os ingleses estavam fazendo. Queriam o fim das leis e medidas restritivas. Mas o rei inglês de George III não só recusou as propostas do Congresso, como adotou ainda mais medidas controladoras. Já o segundo Congresso da Filadélfia, que ocorreu em 1776, tinha como objetivo maior a independência dos Estados Unidos, que já não aguentava a repressão da Inglaterra. Foi durante esse congresso que Thomas Jefferson escreveu a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América. Mais uma vez, a Inglaterra não aceitou aquilo, só que os colonos continuaram com seus objetivos e declararam independência, o 4 de julho, o que resultou na chamada Guerra da Independência das 13 colônias. Uma guerra para evitar a emancipação. A última batalha dessa guerra foi a Batalha de Yorktown, onde os colonos ganharam com a ajuda da Espanha, principalmente da França, marcando o fim da guerra. Só em 1783, com a assinatura do Tratado de Paris, a Inglaterra reconheceu a independência das 13 colônias. As causas da independência dos Estados Unidos podem se dar em duas situações: as financeiras e as econômicas, que seriam
o aumento de impostos aos colonos americanos como forma de fazer face aos problemas financeiros da Grã-Bretanha, resultantes da Guerra dos 7 Anos, e da manutenção de grandes exércitos e de uma poderosa marinha militar. O aumento de impostos sobre o melaço, o açúcar, o selo, entre outros, o reforço do exclusivismo colonial, aumentando as patrulhas de forma a impedir os colonos de fazer comércio com outros estados europeus, holandeses, espanhóis e franceses, e impedi-los de vender os seus próprios produtos nas Antilhas, sem a aprovação da metrópole. As 13 colônias tinham uma economia bastante produtiva e lucrativa, tendo nas colônias do norte e do centro uma forte indústria, uma agricultura rentável, assim como um comércio e uma pesca lucrativas. As colônias do sul tinham uma economia mais baseada na agricultura, com grandes produções de cacau e algodão. E as políticas e sociais sendo elas. As 13 colônias tinham, cada uma delas, um parlamento local. Tal instituição tinha como objetivo reforçar a autonomia e o espírito empreendedor das colônias. O parlamento inglês recusou a presença de colonos americanos no parlamento de Londres, pelo que aumentou ainda mais a tensão nas colônias americanas. As ideias iluministas influenciaram a Revolução, tendo criado nos colonos um espírito de união e de independência. A sociedade das colônias americanas era marcada por uma forte burguesia com espírito empreendedor e com bastante instrução, de modo que conhecia as ideias iluministas. As principais consequências que podem ser destacadas são: consolidação dos Estados Unidos enquanto nação independente. Os ideais iluministas defendidos pelos americanos inspiraram o movimento de independência em outras partes da América, inclusive no Brasil. Republicanismo consolidou-se como alternativa política. No século XIX, as colônias espanholas, por exemplo, converteram-se em repúblicas após conquistarem suas independências. O declínio do domínio colonial da Inglaterra na América continental. França e Espanha recuperaram parte de seus territórios na América após a derrota inglesa na guerra, e deu-se início ao processo de expansão territorial dos Estados Unidos, após a Inglaterra ceder as terras entre os Montes Apalaches e o rio Mississippi.